narrar toda a situação da investigação e do inquérito, né, da conclusão. E o doutor Fernando, que é legista, ele vai falar da questão da perícia do corpo, né? O doutor Rodrigo vai falar da perícia do local, né, onde ela foi encontrada. E o doutor Fernando vai falar da perícia do corpo, tá? Só para apontar aqui, doutor Rodrigo, doutor Fernando, doutor Arthur, a gente está aqui com o Douglas, do pousalegre.net, a Bárbara e o Ricardo da IPTV, a Lúcia e o Wagner da Record, o Marcos no Terra do Mandu, o Adevanir do Redemoinho e a Lara, como é o jornal mesmo? Folha Jovem. Bom, então, doutor Rodrigo, tá tudo bem com vocês aí, ok? Aí depois que a gente terminar, a gente faz as perguntas. Eu acho que ninguém está com mais pressa que outro para a gente estar aqui, né? Tá todo mundo no mesmo tempo. Então aí a gente vai tranquilo com as perguntas. Só uma na verdade, vocês querem que narre? Pode fazer. Fica muito longo, depois vocês editam. Fica muito rápido. É bom narrar e assistir bem alguma coisa, pergunta, daí fica o critério deles. Aí a Yara também está mandando, não é? Vamos jogar o que? Ok. Então vamos lá. Esse caso foi um caso um pouco emblemático, né, para a Polícia Civil, para toda a população, em razão até de uma possibilidade aí de um feminicídio. O fato aconteceu que num domingo, logo pela manhã, por volta de 8h30, 9h, a equipe de homicídio foi acionada para um local de possível homicídio. Né? Era uma vítima que estava amarrada, com as mãos e pés amarrados, dentro do porta-mala de um carro na garagem da sua própria residência. Os investigadores foram até o local, né, rapidamente, acompanharam todo o trabalho da perícia e já naquele primeiro momento ficou evidente que não havia nenhum sinal de violência. Né? Não havia lesões pelo corpo da vítima, não havia danos no imóvel, sinais de arrombamento, não existiam subtração de nenhum tipo de objeto, nada de valor na casa, né? E que aquilo ali estaria parecendo um cenário e não uma cena de crime, né? Algo que foi montado. Nesse mesmo ato, o marido da vítima, que foi quem encontrou o corpo, estava no local e os investigadores o trouxeram aqui para a delegacia, né? Nós ficamos aqui com ele quase 5 horas, sendo interrogado, prestando os esclarecimentos. E nesse primeiro contato, ele foi muito solícito, apresentou todas as informações que a gente precisava, inclusive forneceu o seu telefone celular e a senha para acesso restrito dos investigadores. E tudo que ele foi falando já naquele primeiro momento, a equipe ia para a rua e começava a fazer as diligências. Né? Então ele começou a relatar que ele estava trabalhando, né, e conversando com a Marilda pelo telefone. A Marilda estava muito feliz que tinha conseguido parar o carro de ré pela primeira vez, e que ela ia pedalar com as amigas para a estrada de Porta da Mata. Alegou que ela iria numa bicicleta speed, né, bicicleta de velocidade, que ela iria pegar emprestada, e que ela sairia por volta de meio-dia de casa e não levaria o telefone celular. Foi exatamente essa conversa que nós encontramos no telefone dele. Né? Após esse fato, o Pedro chegou na residência e não encontrou com Marilda por volta de 4h da tarde, ela não tinha retornado. E aí ele começou a ficar preocupado. Né? Começou a ficar preocupado por volta de 7, 8h da noite, já escureceu e ela não aparecia. Pedro então sai e vai até o Hotel Marques Plaza em busca de imagens para tentar entender o que aconteceu, porque a residência ficava nos fundos do hotel. Foi avisado pelos funcionários que as imagens só poderiam ser cedidas no outro dia cedo, por volta de 7 da manhã, quando o funcionário da assistência técnica estaria lá. O Pedro retorna para a residência. Os investigadores encontram essa imagem naquele mesmo dia, mostrando o Pedro exatamente naquele horário, buscando a filmagem. Depois, por volta de 8 e pouco da noite, o Pedro sai com o seu veículo e vai para a Borda da Mata, atrás da Marilda, que seria o local onde ela falou que ela ia andar. Os
Os investigadores levantaram também que o veículo dele passa por volta de 8h30 da noite no radar ali na estrada de borda. Então o que ele estava afirmando era verdade. Pedro também chama um amigo do casal para ajudar nessas buscas. Esse amigo chega na casa por volta de 9h30 da noite. As imagens da câmera vizinha à casa comprovam toda essa movimentação. Os dois percorrem o hospital, delegacia e não conseguem informações. 7 horas da manhã nós temos a imagem do Pedro novamente retornando ao Marques Plaza para buscar essa imagem. E aí ele recebe a notícia que as câmeras do fundo não gravavam, então ele não saberia dizer o que aconteceu com a Marilda, né? E ele nesse tempo ele não localizava a chave do veículo. E aí somente às 8h30 da manhã do dia seguinte deu um estalo para ele em um lugar lá específico do imóvel onde ele lembrou da chave reserva. E ele abriu o veículo, na realidade, buscando um bilhete da Marilda. Por quê? Porque a Marilda, para esse amigo do casal, ao longo da manhã, ela também teve contato com ele e ela apresentou uma outra versão. Ela disse que ela estaria indo buscar areia para o gato e que no meio do trajeto alguns usuários de droga teriam seguido e ela estava preocupada, né? E esse amigo até pede para ela acionar a polícia e ela daquele momento para frente ela não responde mais. Então o Pedro acreditou que a placa do veículo desses usuários, alguma coisa poderia estar anotada dentro do carro. E por esse motivo ele abre o veículo. Quando ele abre o veículo, dentro do carro não encontra nada e no porta-mala ele encontra a Marilda por volta de 8h30 no dia seguinte. Esse amigo do casal também foi interrogado no mesmo dia, apresentou todas essas versões. As conversas que existiam no telefone também coincidiam, né? Então ali já desde aquele início da investigação a gente já estava descartando um pouco essa hipótese de um feminicídio, né? Faltava ali esclarecer exatamente a causa da morte, né? Já de pronto, de maneira rápida, a gente já teve uma resposta do IML dizendo que não encontrou nenhum vestígio também de lesão no corpo dela, nenhuma marca referente a picadas de agulha, que nós pensamos na possibilidade de, por ele ser um farmacêutico, né, ministrar algum medicamento ali que levasse ao óbito, não foi encontrado. E os exames técnicos depois feitos, né, em complementação, demonstraram álcool no sangue dela e um medicamento fenobarbital, né? Então já descartamos então esse envolvimento aí do Pedro, do marido. Aí Pedro nos disse uma questão relevante, que em janeiro daquele mesmo ano, de 2021, a Marilda teria tentado suicídio. E ele saiu para trabalhar e quando ele retornou para a residência, ela estava desacordada, deitada na mesma posição de quando ele saiu para trabalhar. Então ele rapidamente pega ela e leva ao hospital. Os investigadores foram atrás dessa informação, conseguiram todo o prontuário médico dela e realmente apontou que ela tentou suicídio, que ela chegou lá com uma dose alta de fenobarbital também no sangue. Inclusive ela foi entubada, né, e ficou por 3 dias entubada e isso reforçava então que ela teria administrado o mesmo medicamento da vez anterior. Ela repetiu, né? Então com todo esse cenário, com todas essas provas, aí os investigadores começaram a trabalhar em busca da motivação, tentar entender o porquê que ela teria feito isso, né? Foi fechando todo o quebra-cabeça, fomos concluindo que ela na realidade estacionou o veículo de ré exatamente porque a casa era um portão de grade, então ninguém ia ver ela entrando dentro do carro, ela precisaria de tempo para ficar ali dentro. As amarras que foram encontradas no corpo dela, as amarras da mão estavam soltas, então ela mesma teria colocado a mão e laçado, ela não estava presa, né? Então ela amarrou os pés e a mão ela amarrou. Ela estava realmente vestida, maquiada, com óculos de sol, quer dizer, ela se preparou para aquele momento ali do óbito. Ela também estava com a chave do veículo dentro do porta-mala, né? Então, se ela tivesse sido colocada com vida, ela teria a chance, no caso de uma violência, de abrir o porta-mala e sair. E o carro também ainda tem aquela tranca de emergência, então ela não abriu, ela optou em não abrir para sair.
O laudo também demonstra que a concausa da morte foi asfixia, né? Então ela dentro do porta-malas chegou a acabar o oxigênio ali no local, então demonstra que ela entrou viva ali realmente e acabou falecendo. Então todas essas circunstâncias nós fomos entendendo o quebra-cabeça. A mentira da bicicleta e do celular era para justificar o porquê Pedro chegaria e encontraria os bens dela na casa, então por isso que ela não estaria com a bicicleta dela, né? E por fim o desfecho foi a leitura de todo o diário, todas as anotações dela, que os investigadores concluíram que era uma pessoa que estava com um problema psicológico muito forte, estava sofrendo de depressão, tinha relatos sim de ideias de suicídio. Então todo esse contexto, essas provas que foram alcançadas, né, permitiu a polícia concluir que ela praticou o suicídio, ela montou esse cenário e criou algumas fantasias, né, para demonstrar que seria um crime, porque ela não tinha essa coragem de praticar o suicídio perante os pacientes dela, né, perante a sociedade. Então ela queria ocultar e queria demonstrar que ela faleceu de maneira por um homicídio, né? Mas em maneira alguma ela tentou também incriminar o próprio marido, né? E nós concluímos a investigação apontando que ela praticou o suicídio. Os autos foram encaminhados à justiça, que já também manifestou pelo arquivamento. Então esse foi a conclusão nossa sobre o caso da Marilda. O Fernando agora, pode vontade. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Liberá, sou médico legista, lotado em Itajubá. Inicialmente, quando nós fomos acionados para esse caso da senhora Marilda, nós pensamos se tratar realmente de um feminicídio, como o Dr. Rodrigo Bartoli falou. Tá? Antes de mais nada, eu gostaria de manifestar os nossos sentimentos em relação à família da Marilda, nesse momento tão difícil, tão sofrido, tão delicado, e peço desculpas por aqui estar manifestando os assuntos assim de uma forma tão técnica e direta. Quando procedemos o exame do cadáver da Marilda, fizemos uma avaliação, uma ectoscopia, que a gente fala, o exame externo, né, minuciosa, realmente procurando qualquer sinal de violência, qualquer hematoma, qualquer equimose, qualquer escoriação, não havia nada disso. O Dr. Rodrigo Bartoli foi fornecendo todas as informações que a gente precisava, porque a necrópsia não é um jogo de adivinhação. A gente está ali para estabelecer o nexo causal. O que é isso? É a correlação entre um evento que nos é informado e as lesões que a gente está vendo. Então, em um suposto homicídio, feminicídio, a gente esperaria encontrar algum sinal de luta, algum sinal de resistência dela, alguma luta corporal, alguma escoriação, alguma coisa, né? Também procuramos no corpo todo por sinais que a gente chama lesões punctórias. São lesões decorrentes da injeção de medicamentos endovenosos. Não achamos nada nos lugares mais comuns, antebraços, nas mãos, no pé, nada, na cabeça, nada. A única lesão não violenta que ela apresentava era uma leve depressão aqui na cabeça que coincidia perfeitamente com o capacete de ciclismo que ela usava. Então, portanto, não havia nenhuma marca, nenhum indício, nada que sugerisse homicídio, feminicídio ou outro tipo de morte violenta. Nós nos mantivemos em comunicação com o Dr. Rodrigo Bartoli, que trouxe as informações também da perícia de local, que ela estava amarrada, o exame cadavérico dos tornozelos e dos pulsos dela não mostravam absolutamente nenhuma lesão, nenhuma marca,
se ela tivesse sido amarrada à força, a gente encontraria ali um sulco que fosse, mesmo que leve, pouco pronunciado, alguma escoriação, alguma marca, alguma coisa. Não era esse o caso, como o Dr. Rodrigo já falou. Tanto no tornozelo como nos pulsos estava amarrado, mas de uma forma bem frouxa, bem de uma maneira como ela poderia facilmente se soltar, se libertar. E aí, essa nossa suspeita inicial, nós não estamos aqui para fazer julgamentos e tampouco para concluir alguma coisa baseada em suposições. Eu chamo a atenção para o fato de que hoje em dia a gente vive sendo constantemente observado pelas redes sociais e aconteceu uma comoção muito grande aqui na cidade contra o marido dela. A opinião pública já investigou, julgou e incriminou o marido dela. Para todo mundo, ele estava sendo considerado como um assassino da sua própria esposa. E o Dr. Rodrigo Bartolo, atuando de uma maneira técnica, tranquila, utilizando a metodologia da investigação, sem fazer nenhuma conclusão precipitada, ao contrário do que a opinião pública estava sugerindo para ele, conseguiu fornecer essas informações para a gente. O próximo passo seria identificar qual substância que teria ocasionado a morte dela. Em princípio, o laudo de necrópsia, nosso primeiro laudo, foi inconclusivo, porque a gente estava aguardando os exames, e ao mesmo tempo realizamos diligência junto ao Hospital Samuel Libânio, onde o Dr. Rodrigo informou que ela havia sido internada por essa tentativa prévia de suicídio. No Hospital Samuel Libânio, nos atenderam prontamente, enviando o prontuário dela com os exames anteriores que demonstravam fenobarbital numa dose mais do que o dobro da dose terapêutica, ou seja, ela não tomava esse medicamento, não era prescrito para ela. Ela adquiriu esse medicamento e tomou esse medicamento por conta própria. Além disso, coletamos exames de sangue, urina, fragmento de fígado e conteúdos gástricos. Essa substância, que ainda não sabíamos qual era, poderia ter sido injetada, poderia ter sido ingerida sob a forma de comprimidos. Então, enquanto aguardávamos o resultado, nós também fomos fazer uma pesquisa da combinação dessas substâncias. A dose letal do fenobarbital isoladamente, ou seja, se a pessoa tentar se suicidar somente com fenobarbital, ela é mais do que 12 vezes a dose terapêutica. Entretanto, se houver uma combinação com o álcool, tanto os efeitos do álcool como os efeitos do fenobarbital são potencializados. É o que a gente fala de um efeito sinérgico. O álcool, por si só, provoca uma depressão do sistema nervoso central, ou seja, diminui frequência cardíaca, diminui frequência respiratória, age diretamente no sistema nervoso central. O fenobarbital também age no sistema nervoso central e na medula, provoca principalmente depressão cardíaca, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, pode provocar síndrome hemorrágica. Então, esse é o caso, por exemplo, quando a gente junta 1 mais 1 não dá 2, dá 5, dá 10. Os efeitos de uma substância, o álcool, são potencializados pela outra substância. É interessante ressaltar também que todo esse cuidado que a Marilda teve em não ser descoberta a tempo se deve ao fato de que esses comprimidos eles precisam de um tempo para agir, cerca de 1 hora mais ou menos. Se ela fosse descoberta a tempo, ela poderia ter sido salva novamente, como ocorreu da primeira vez. Então,
Infelizmente, ela teve esse cuidado de inventar essas histórias, contar essas mentiras, desviar a atenção do seu marido, dos seus amigos, como se ela estivesse fazendo um passeio de bicicleta, para que não desse realmente tempo dela ser salva, dela ser resgatada. A dosagem de álcool no corpo dela não seria suficiente para matá-la. A dosagem deu cerca de 1,4 decigramas por litro, se não me engano, o que provoca embriaguez, fala arrastada, desorientação, diminuição dos reflexos. Só que essa dosagem de álcool no sangue dela, combinada com a quantidade de fenobarbital que ela ingeriu, potencializaram o efeito. Ela não tinha absolutamente nenhuma lesão externa que indicasse violência. Os exames histopatológicos, exame do estômago dela, mostraram erosão da mucosa, lesão aguda de mucosa gástrica, e isso corrobora o fato de uma intoxicação pelo fenobarbital. O exame também dos pulmões dela demonstrou uma hemorragia muito acentuada. Isso também, mais uma vez, é causado pela intoxicação pelo fenobarbital. Os sinais dessa intoxicação associada ao álcool são compatíveis com o sinal de asfixia. Não existe nenhum sinal específico, isoladamente, que vá demonstrar a intoxicação por fenobarbital. Mas, como ela tinha sinais de asfixia muito acentuados, muito abundantes, a gente concluiu pela intoxicação da combinação de álcool mais fenobarbital, e acreditamos também que o fato dela ter ficado confinada na mala do veículo contribuiu para esse óbito. Então, o laudo pericial, sem dúvida, é uma prova importante nesse caso. Entretanto, sem a investigação para descobrir o porquê, os motivos desse suicídio, dessa tentativa de suicídio ou desse homicídio, nós teríamos uma investigação completa. Então, foram dois trabalhos distintos dentro da mesma situação, mas que atuaram de forma complementar. Se não fosse a investigação criteriosa realizada com esse histórico de tentativa prévia, esse histórico de depressão, de tratamentos que ela vinha fazendo, todas as informações, a análise da veracidade das informações do marido, que estava de forma tranquila, colaborando, fornecendo todas essas informações, o nosso trabalho da medicina legal seria um trabalho incompleto, e acredito que também a investigação sem o nosso trabalho seria incompleta. Então, são duas atividades que se complementaram para a gente, sem suposições, sem conclusões precipitadas, poder entregar essa resposta que a sociedade esperava de nós. Doutor, só uma coisinha, só confirma pra gente a quantidade de álcool no corpo. 14,6, né? 14,6 decigramas, o que equivale a 1,46 gramas por litro, tá? Se for de interesse, eu vou falar aqui dosagens de 1 grama por litro. Ocasiona discurso vago, indistinto, dificuldade de articulação das palavras, reflexos lentos, controle dos movimentos voluntários são afetados. Então, ela tinha 1,4. Já em 2, o que seria? Centros de controle motor e emocional são consideravelmente afetados. Fala pastosa, cambaleante, perda do equilíbrio e visão dupla podem ocorrer. Ela estava ali com 1,4 no meio entre essas duas situações. Não era uma dose tóxica, não era uma dose capaz de matá-la, unicamente com o uso do álcool isolado. Se o pessoal quiser fazer pergunta. Eu gostaria só de perguntar, doutor aí, doutor Fernando, esse medicamento ele é usado comumente para que tipo de tratamento?
Fenobarbital é um anticonvulsivante muito utilizado principalmente em crianças, para o controle de convulsão em crianças, e curiosamente na dose terapêutica ele é um anticonvulsivante, mas na dose tóxica, se você usar uma quantidade muito maior do que a dose terapêutica, ele ocasiona convulsões. Então, o mesmo remédio, numa dose adequada, ele serve para o tratamento, e numa dose exagerada pode servir para intoxicação e para morte. Agora, doutor Rodrigo, só para aproveitar já a pergunta, o senhor estava falando que a investigação aí conseguiu elucidar essa questão do suicídio, além de toda a questão de análise de imagens, o histórico da paciente e o diário dela. O que ele tinha no diário que trazia essa informação de que ela era uma pessoa propensa ao suicídio? Relatos dela mesmo, né? Ela mesma fazia anotações ali diárias, onde ela relatava os problemas particulares da vida dela, né? Esse anseio em passar para o lado de lá, ela não sabia afirmar até quando ela resistiria nessa vida. Então eram relatos pontuais ao longo da agenda, onde ela demonstrava esse perfil já inclinado ao suicídio. Doutor Rodrigo, além da tentativa que ela tinha feito em janeiro daquele ano, também tinha registro de atentar ao suicídio quando ela era mais jovem? Ouvi essa informação, né? Mas ela não veio apresentada de forma concreta aos autos. Relatos de familiares falam que quando ela era mais nova também, ela tentou um suicídio. Mas a gente não tem essa informação, não. Esse cenário todo que ela teria montado, né? O senhor mesmo diz para talvez até não deixar o marido como um suposto suspeito. Ela teria planejado, nesse diário tem algum detalhe disso, porque a gente teve a informação também de que uma amiga muito próxima teria dito que ela idolatrava esse marido, né? Que ela já tinha inclusive pensado em se separar, mas que ela idolatrava. Então talvez ela tenha criado esse cenário todo para não incriminá-lo. Então. Sim, na agenda não tinha nada em relação ao dia, ao planejamento dela para aquele crime. Isso não tinha, não. Mas isso foi um ponto importante na investigação, porque realmente a gente encontrou mensagens antigas ao longo do ano, onde realmente o casal demonstrava que estava ali num processo de separação, e ela inclusive dizia que ia embora, que ia deixar o emprego, e ele de maneira muito tranquila falava: você quer ir embora de casa, você vai, mas o emprego você continua, você depende dele para sobreviver, né? Então assim, para nós da polícia é um comportamento totalmente diferente de quando a gente pega um homem agressivo, violento, que a principal imposição dele ali sobre a vítima é o comando, é a pressão, é ela que tem que ficar na minha guarda, nunca incentivar ela a trabalhar, né? Então ele já mostrava uma pessoa equilibrada para nós, já através desses relatos, né? Essa questão até do emprego, né, que você falou, talvez ela tenha, né, pensado até dessa questão do suicídio, parece que ela tinha vergonha de que outras pessoas soubessem, justamente por ela ser psicóloga. Exatamente, porque o número, né, conversando com vários psicólogos, o número de pessoas que procuram com ideia suicida é muito alto, né? A gente acaba não tendo essa dimensão, né? E você imagina para ela, como uma profissional, tendo que né, fazer as pessoas tirarem essa ideia da cabeça e de repente ela própria praticar um suicídio. Quer dizer, então a gente, né, talvez levaria aí mais um monte de pacientes dela a praticar o mesmo ato. Então você vê que ela tinha essa preocupação excessiva com imagem, com tudo, e também com a postura dela perante a sociedade, né? Doutor Rodrigo, é muito comum, na verdade é até uma prática recomendada, que todos os psicólogos passem com outros psicólogos, né? Vocês chegaram a consultar o psicólogo da Marilda, conseguiram obter alguma informação a respeito se ela já tinha comentado sobre tentativa de suicídio com a psicóloga? Ele foi procurado pela minha equipe, né? Mas existe o sigilo funcional, né? E ele optou em não se manifestar nos autos, né? Então os investigadores foram pontuando todas essas outras informações através de colegas de trabalho, pessoas que andavam de bicicleta, que frequentavam academia com ela, e aí nós fomos montando todo o perfil dela através dessas outras informações. Doutor, a gente viu pela repercussão nas redes sociais, as pessoas todas duvidando da questão do suicídio. A gente tem informação que em Pouso Alegre, por exemplo, são duas tentativas de suicídio por dia. Você, como aqui da Polícia Civil, chega muito ocorrência para vocês.
É muito comum mesmo essa questão do suicídio? É mais do que homicídio? Sim, eu falo suicídio hoje, principalmente agora, eu acredito em razão da pandemia, que as pessoas ficaram muito dentro de casa e a gente vê que esse lado psicológico afetou demais. Então nós estamos tendo casos que antigamente não tinham, que são de jovens, de adolescentes, né? Geralmente o suicídio vinha de homens já no final da vida, que estavam com problemas financeiros, e hoje a gente pega jovens aí com 17, 16, 15, praticando esse suicídio, né? Então é algo realmente preocupante. Ô, doutor, mais uma pergunta aqui, o senhor já mencionou, mas só para ficar bem claro, porque é o principal comentário das pessoas, o que gerou dúvida a respeito do suicídio, é ela ter sido encontrada dentro do porta-malas e amarrada. Reforça essa questão aí de como ela teria feito essas próprias amarras em pés e mãos. Então isso foi um dos pontos cruciais, né, do exame da necrópsia, feito pelo Dr. Fernando, onde apontou que não havia pressão da corda na mão. Né? Então significa o quê? Que ela própria conseguiu entrar, laçou as pernas e a mão ela fez um laço simulando que estaria presa ali dentro. Né? Mas ela entrou inclusive com a chave do carro para dentro do porta-malas. Se fosse um crime, ninguém colocaria a vítima, trancaria com a própria chave. E o outro aspecto muito importante foi como o Dr. Fernando apontou a concausa da morte como asfixia. Né? Então demonstra o quê? Que ela ficou confinada ali dentro ainda com vida. Né? Se ela teria sido morta fora e colocado ali para esconder o corpo, ocultar o corpo dela, né? Ela não teria essa concausa. Então tudo isso reforçou. Doutor, ela amarrou com o quê? O que ela fez o laço? Era uma fita. Era uma corda branca. Tá? Respondendo a sua pergunta, a corda ela não continha os pulsos dela, não estava uma corda apertada, estava uma corda passada ali em volta de uma forma bem frouxa. Ela puxasse a mão ali, os pés, se ela puxasse, ela se soltaria facilmente. Tá? Tinha nó na corda? Tinha nós, mas não estava apertado. Tinha laços assim, nós, mas as voltas estavam passadas de uma forma bem frouxa. Ela poderia mover e puxar a mão ali facilmente, não era uma corda apertada. Nem nas mãos e nem nos pés. Doutor, em que medida esse caso surpreendeu vocês? Surpreendeu mesmo? Como que vocês situam esse caso assim, dentro das investigações que vocês têm normalmente ligadas a... Foi um caso complexo, que na realidade houve empenho de toda a equipe, né? O trabalho dos investigadores ali à frente já desde o primeiro momento foi imprescindível. Exatamente pela comoção que esse fato gerou, né, pelas mídias. E a gente vendo ali uma pessoa que passou o dia todo ali com nós, apresentando informações, nos entregando tudo que a gente precisava. E a hora que você olha uma rede social, as pessoas já falando que ele seria o autor, que ele tem que ser preso, né? Então assim, era um fato que para nós precisava ser esclarecido, né, de forma rápida, dentro do possível, para não ter conclusões precipitadas. A gente precisava explorar todos os caminhos, né? E foi por isso realmente que eu acho que a gente conseguiu esse êxito, junto com a equipe do médicos legais, que conseguiu todos esses trabalhos técnicos. Então nós estamos cruzando as partes de medicina legal, a parte de perícia presencial no local, os trabalhos de campo dos investigadores, as quebras de sigilo, né, que a justiça prontamente nos dava. E foi esse conjunto de provas aí que permitiu a gente. Foi esse cenário, né, esse contexto que levou vocês a manter um inquérito sob sigilo, a ter todo esse cuidado na fase. Exatamente. Até porque nós estávamos ali com pessoas ali que poderiam estar sendo julgadas aí pela sociedade sem ter praticado nenhum crime, né? Quer dizer, não teria condição de andar na rua, de efetuar um trabalho, de arrumar um emprego. E era algo que a gente precisava esclarecer. Doutor, o celular dela, o iPhone, né? Também tinha um outro aparelho da época. Vocês conseguiram desbloquear esse aparelho para verificar as mensagens, se não tinha nada? O aparelho dela e o tablet, né, que ela tinha, o iPad, não foi desbloqueado. Na realidade, como foram as últimas investigações e a gente já tinha todo esse elemento colhido, nós não trabalhamos ainda de maneira um pouco mais pontual para realmente quebrar aquilo. Porque a gente entendeu que as informações que a gente já tinha até aquele momento da investigação já estavam mais que claras o que realmente aconteceu naquele dia, né?
Então o celular dela não foi periciado, né? Ok. Pessoal, mais alguém com alguma pergunta? Eu acho que todo mundo encerrou. Enquanto chegou depois, Eu dei uma atrasadinha, vocês me perdoem com a mestrado, mas você quer fazer alguma eu peguei pergunta? algumas informações. A causa então foi atestado, né? O auto pericial asfixia, né? E a motivação do crime ainda é algo que ainda está em investigação, mas de acordo com esse diário, que ela tinha algumas anotações, né? Que ela relatava detalhes da vida pessoal, da vida conjugal, pode ter sido tendência a suicídio. Não, foi tudo 100% esclarecido, Sim, né? O laudo pericial, que a gente comentou, foram 3 pontos que ajudou no esclarecimento. O legista do Dr. Fernando, de pronto, já nos informou a ausência de lesão no corpo, ausência dessas lesões punctuais, que seria, a gente imaginava ele ministrando alguma injeção por ser veterinário, né? E que levaria ela ao óbito, e não houve nenhuma ingestão, nenhuma utilização desse medicamento. Depois nós tivemos essas informações de ausência de aperto do laço, que mostrava que ela poderia facilmente sair dali. Nós tivemos essa conclusão com causa da morte, né, que seria uma segunda causa, essa asfixia, demonstrando que ela estava viva dentro daquele porta-mala até o oxigênio ali acabar. E, por último, a informação de que ela estava no sangue com álcool e fenobarbital, que é essa combinação que o Dr. Fernando acabou de explicar, que um potencializa o efeito do outro e vai travando o sistema central e a pessoa vai perdendo, né, a batida cardíaca, a respiração. Então, tudo isso fez ela ali ficar num estado de dormência dentro do porta-mala e ela precisava do tempo para realmente chegar ao óbito. Dentro do porta-mala, ela teve esse tempo. E a questão do marido ter encontrado ela no porta-malas no dia seguinte, porque ele também já imaginou que ela poderia... Sim, e o marido, o que a gente relatou aqui foi exatamente isso. Tudo que ele veio apontando no começo, nós fomos confirmando. Então ele realmente chegou do trabalho 4 horas da tarde, ele começou a sentir falta dela por volta de 6, 7 horas da noite, que ela não chegava em casa, começou a ficar preocupado. Aí ele começou a sair na rua buscando imagens de câmera, e os investigadores encontraram imagens dele buscando a imagem. Aí ele pegou o carro dele, fez o trajeto de borda, que é o sentido onde ela falou que foi, e tem os radares pegando o carro dele passando naquele horário. Ele aciona um amigo para ajudar essa busca. As imagens da residência mostram esse amigo chegando e os dois saindo. Eles foram no hospital, foram no IML, foram na delegacia para a informação, né? Então, tudo isso que ele foi pontuando para a gente naquele primeiro interrogatório, os investigadores foram coletando provas que demonstravam a veracidade de tudo aquilo, né? Agora então ninguém mais vai ser ouvido, né? Não, então o inquérito está encerrado, né? Nós concluímos como suicídio, né? Foi um suicídio praticado por ela. Ela montou aquele cenário para simular um homicídio em razão de não querer assumir essa fraqueza, né? E a investigação foi concluída pedindo o arquivamento. Doutor Fernando, alguma Eu observação? queria fazer 2 observações em relação à pergunta dele. O que marcou esse caso? E a lição que eu tiro, que eu reforço para mim, é que na medicina legal, na investigação criminal, a gente não pode chegar a conclusões precipitadas, tá? Porque quando esse caso chegou para mim, eu já ouvi os rumores, os boatos: assassino, homicida, ele matou a mulher, amarrou e jogou na mala do carro, que absurdo. Então, essas informações chegam para a gente também e a gente tem uma tendência a pensar que isso aconteceu em um olhar superficial. Mas à medida que a investigação vai avançando, as informações foram chegando, o laudo necroscópico foi concluído, as dosagens são concluídas, a gente vê que aquela conclusão precipitada, que a opinião pública, que as mídias sociais estavam cobrando, aquilo não era verdade. Então, isso é uma lição para a gente de humildade e para a gente fazer o nosso trabalho com cuidado, com atenção, que às vezes aquilo que parece ser nem sempre é o que a gente imagina. Uma outra questão é essa técnica, né, que ela teria usado para cometer o suicídio, praticamente levou ela a uma morte indolor, né? Ela foi... Vocês têm registro de outros suicídios que usaram essa mesma estratégia? Olha,
essa questão da morte indolor é uma coisa relativa. Existem esses relatos, sim, de morte indolor, mas a gente não pode afirmar isso com extrema certeza, tá? Porque o quadro que ela apresentou, os sinais que ela apresentou, ela provavelmente apresentou ali uma crise convulsiva também durante aquele processo, tá? Se foi indolor ou não, a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente fala essas coisas, para que isso não sirva de um estímulo, tá? E isso já foi utilizado, isso já é conhecido, inclusive em seitas nos Estados Unidos, houve um suicídio coletivo onde utilizaram esse método, enfim, a gente tem que ter cuidado quando fala nessas coisas. Eu também gostaria de fazer um comentário em relação à pergunta que o colega fez. Hoje em dia, a gente vive no país uma verdadeira epidemia de suicídio, tá? Pelo menos no nosso trabalho no IML, em Itajubá, eu acredito que também em Pouso Alegre, em toda a região, no estado e no país, existe uma quantidade enorme de suicídios, tá? Tão grande quanto os acidentes de trânsito. Então, a gente aproveita esse canal aberto aqui com vocês para fazer um apelo para as pessoas não chegarem a essa medida extrema. Busquem ajuda, busquem auxílio de profissionais, busquem os serviços médicos, busquem psicólogos, busquem falar com seus familiares, conversar, porque por mais grave que seja o motivo, às vezes uma briga amorosa, uma discussão, às vezes uma dívida, às vezes um amor não correspondido, alcoolismo e o uso de drogas está sempre muito associado ao suicídio. Então, a gente aproveita esse canal aberto para fazer um apelo. Busquem ajuda, conversem com seus amigos, busquem aqueles que estão do seu lado, que amam vocês, os seus familiares. Não guardem esses problemas para vocês, busquem ajuda nessa situação, porque o que a gente estuda, o que a gente vê, o que a gente lê, é que o suicídio não é uma opção. Isso gera um sofrimento enorme para os familiares, para os amigos, então é uma solução drástica e, infelizmente, prolonga o sofrimento de muita gente. Também é importante reforçar aí a questão do preconceito que existe. Às vezes a falta de apoio das pessoas, está com depressão, isso não é nada, né? É importante que a sociedade dê apoio a essas pessoas que estão com depressão, né? Ainda mais para uma psicóloga, né? Uma psicóloga que devia ouvir muitas pessoas com depressão e com tentativas prévias de suicídio, para ela estar se deparando com essa questão agora, deve ter sido uma coisa muito traumática e muito difícil de assumir. Por isso que a gente vê o cuidado dela, entre aspas, em forjar essa cena como se fosse ali um homicídio, alguma coisa provocada, mas ao mesmo tempo ela teve o cuidado de não incriminar o marido dela. Talvez, naquela frase que ela falou, que pessoas mexeram com ela na rua, né? Eu fui perseguida na rua, mexeram comigo, talvez ela quisesse incriminar essas pessoas que nem existiram, para tirar a culpa do marido, pela vergonha e pela responsabilidade que ela tinha com os pacientes dela em não assumir esse suicídio dela. Gente, vamos só encerrar a coletiva então. Tem um pessoal que vai pedir uma gravação, né? Então, a gente está encerrando a coletiva de imprensa nesse momento. Depois a gente volta com a matéria completa. A coletiva de imprensa vai ficar disponível aqui no Facebook.